Nosso intestino, nós temos bactérias boas, bactérias ruins, nós temos fungos, nós temos vários tipos de micro-organismos que coexistem em paz no nosso intestino. O que acontece que desenvolve o supercrescimento bacteriano? Bactérias ruins, bactérias que não são boas para a sua digestão, para ajudar na absorção de alimentos, de vitaminas, de vários nutrientes, elas aumentam, elas crescem em relação às outras. Então, deixa de existir essa harmonia entre as bactérias boas e as ruins, elas supercrescem, elas ficam aumentadas em relação às outras. Isso acontece muito, o paciente chega muito no consultório sentindo distensão abdominal, principalmente depois que ingere alguns tipos de alimentos, aumento do volume abdominal, mal-estar gástrico. E aí existe um exame que a gente faz, que é um teste respiratório. Ele ingere uma substância que essas bactérias gostam muito. E aí, quando ele ingere essa substância, ele vai assoprar e a gente vai ver por esse teste que existe o excesso dessas bactérias ruins. Então, muitas vezes o paciente chega para você e fala assim: Daniela, eu estou sentindo um mal-estar gástrico, eu sinto empachamento quando eu como glúten. Mas tem dia que eu como glúten e eu não sinto isso. Quando eu como lactose. Mas tem dia que eu como lactose e não sinto isso. Quando eu como doce, quando eu como fritura, quando eu como gordura. Não é sempre igual e eu não consigo identificar qual que é o alimento que me dá isso. E aí a gente vai pensar, nossa, pode ser supercrescimento bacteriano. Então a gente faz esse teste, evidencia que realmente existe um excesso de bactérias ruins, né? E por que essas bactérias ruins se desenvolveram em maior quantidade no intestino dessa pessoa? Existem várias causas. Então, excesso de consumo de ultraprocessado, excesso de ingestão de antibióticos durante a vida, de imunossupressores, de anti-inflamatórios, de corticoides, de medicamentos que vão influenciar o aumento do crescimento dessas bactérias ruins. Tá? E tem paciente que nunca usou nada e mesmo assim tem. Então, é onde a gente fala. Às vezes, na comida que a gente come, mesmo que você não coma ultraprocessado, você está exposto a comer um frango e aquele frango tem um excesso de hormônios ou de vacinas, de você comer uma salada, um legume, naquela salada ter excesso de agrotóxico. Tudo isso é capaz de influenciar na flora bacteriana intestinal. E aí o tratamento, muitas vezes, a gente vai ter que usar não só probióticos, que é o tratamento esperado, que são as bactérias boas, mas muitas vezes a gente precisa começar o tratamento usando antibióticos. E muitas vezes a gente precisa mexer completamente na alimentação desse paciente.